Salve, salve família! Bem-vindos a um Pense Mais. Pense mais cultura, pense mais cinema, pense mais sociedade, pense mais ciência. Nós estamos aqui oferecendo para vocês um modo inteligente de ver o mundo. Eu sou o professor Robson Oliveira, estou do lado aqui do CR7 da produtividade. O cara bate recorde o tempo inteiro. Nosso amigo Felipe Lima. E aí, Felipe, dá um oi para nossa Salve, audiência. salve família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aqui do meu lado, vocês sabem, é ele, o nosso mestre, o São Tomás de Aquino de Jurujuba. Mestre, hoje um episódio mais que especial. Especialíssimo. Por vários motivos. Muitos motivos. O primeiro deles é a primeira vez que um convidado é solicitado para retornar aqui. Exatamente. Ok? E ele está de volta. O homem viral. Isso, o homem viral. Já que vamos falar de ciência, é o homem viral. Medicina. É. E, em segundo lugar, hoje é aniversário dele. Opa! Dia do neurocirurgião e dia do bom café. O que é? O que seria da humanidade, doutor? pois é. Sem o café. Sem o café. E sem o neurocirurgião também, por que não? Não é? Então, vamos dar as boas-vindas pela segunda vez ao doutor Bruno. Obrigado, Felipe. Obrigado, professor Robson. Obrigado a todos que estão assistindo aí o conteúdo magnífico desse time aqui que é nota 10. Um prazer estar aqui novamente para bater um papo sobre ciência, um pouco sobre cultura e outras coisas mais, né? Hoje, como a gente já conversa pela segunda vez com o doutor, a gente pula algumas etapas. A gente não precisa de grandes apresentações mais. É conhecido nosso Já é conhecido, mas a verdade é que o doutor Bruno foi aclamado para voltar. Exatamente. Porque apresentou uma fala muito empática, muito diferenciada, de uma visão técnica que às vezes é difícil para o pessoal enxergar. Então, mestre, qual o caminho que a gente vai trilhar hoje para poder construir esse segundo bate-papo aqui com o Dr. Bruno, torcendo aí que a gente gere conteúdo de qualidade para vocês e que, mais uma vez, essa viralização alcance milhares de pessoas. A ideia é tornar um tema tão difícil, tão delicado, um tema popular, um tema compreensível. Não popularístico, mas compreensível. Então, doutor Bruno, eu queria começar dizendo que é uma honra para nós ter você de novo aqui e que para mim, que sou dessa área de filosofia, da ciência, é muito interessante, porque eu acredito de verdade que a ciência ela muda a sociedade quando ela é bem... E você é um representante, está mais do que comprovado, que sabe falar com as pessoas. O nosso tema é cérebro, dor e tecnologia. Boa. Bom, né? Muito bom. O cérebro, as suas mazelas e como a tecnologia pode ajudar. O que a medicina já consegue fazer e o que você ainda não sabe. Para alguém que não sabe nada de neurociência, nada de mazelas cerebrais, como é que você pode resumir um título assim, Bruno, para a audiência? Olha, dizer que seria difícil de falar um título exatamente, né? Porque esse conceito de neurociência, principalmente quando se trata de dor, envolve muita coisa, principalmente do desconhecido. A gente, por mais que estejamos numa situação atual de conhecer muito o funcionamento do cérebro propriamente dito, dos circuitos, das doenças, eu acredito que tem um caminho ainda bem longo até chegarmos a um ponto, a um conhecimento pleno, se conseguiríamos chegar a esse ponto. E a dor em particular e a sua correlação com o cérebro é um tema que é realmente encantador, porque principalmente porque sabemos que o cérebro ele é um órgão que não tem receptor para dor. Melhor dizendo, o cérebro não dói. Ao contrário do que muita gente pensa, o que acontece é que o cérebro interpreta o fenômeno doloroso que acontece na periferia do nosso corpo. Isso é legal demais. Então... Cara, eu tenho que fazer uma pergunta. Eu tenho que cortar você. Me explica. Sim. Como a pessoa com a perna amputada sente o dedo do pé doer depois de anos com a perna amputada. Sim, exatamente. Isso é um fenômeno chamado dor fantasma, está muito bem descrito. Caramba. Porque o nosso cérebro ele trabalha constantemente sobre o que a gente chama de input, que é uma palavra em inglês, né? Mas o sinal de entrada, como se fosse comparando com um circuito elétrico, onde
você tem a matriz desse circuito elétrico, né, uma espécie de gerador e os outros cabos, e esse cabo está sendo alimentado por esse gerador, mas esse mesmo cabo também volta ao gerador para dar a informação de o que está acontecendo na periferia desse sistema elétrico. Da mesma forma acontece no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso, né? Então, o nosso cérebro ele emite o sinal, por exemplo, um sinal motor, mas ele também recebe informações da periferia, melhor dizendo, da questão sensitiva, através de outro nervo. Por isso, nós temos nervos motores e nervos sensitivos. E quando nós perdemos um membro, por exemplo, o que ocorre? Automaticamente, quando você perde aquele membro, você também perde aquele nervo que era responsável pela cobertura daquela região, pela sensibilidade daquela região. Sim. E o que o cérebro faz para tentar suplantar esse problema, a ausência desse nervo? Ele aumenta o que a gente chama de campo receptor. O que é campo receptor? Nosso cérebro ele é dividido em compartimentos, vários compartimentos. Então, você tem a área da fala, você tem a área motora da mão, você tem a área motora, ou seja, responsável pelo movimento motor, da face, da perna. Então, quando você perde uma influência periférica, como, por exemplo, um nervo que é cortado, um membro que é cortado, o seu cérebro, para poder suplantar essa perda, ele aumenta essa área que é responsável por inervação daquela região. Tá? Na tentativa de aumentar a sensibilidade daquele membro que foi alterado. Só que isso é um fenômeno que ocorre automaticamente. Quando ele ocorre, na verdade, você simplesmente vai aumentar o fenômeno doloroso porque o cérebro interpreta que aquela área que tinha uma área X agora vai ter X vezes 2. E, ao mesmo tempo, aquele nervo que foi cortado, ele vai, na ponta dele onde foi seccionado, ele vai emitir estímulos contínuos para o cérebro, como se fossem estímulos nocivos, ou estímulos de dano. E esse estímulo nocivo de dano na periferia do nervo que está cortado, associado ao aumento da área receptora do cérebro, vai fazer com que o paciente entenda e perceba, interprete como a dor estando naquele membro. Então, trocando em miúdos, o que ocorre na dor fantasma, ou fenômenos dolorosos de qualquer natureza na periferia, decorre de um excesso de estimulação nociva na periferia, seja no braço, na perna, no qualquer membro, e associado a um aumento da área receptora que nós temos no cérebro. Então, esse é o fenômeno doloroso na sua descrição simplória. Então, não é simplória. Que o cérebro dói, mas é que a parte seccionada do membro fica super estimulada. Isso. E aí ela interpreta que é o dedo ou que é a canela. Exatamente. Exatamente, porque ela sabe na prática, professor Robson, que a região onde foi seccionado aquele nervo é a região que corresponde àquele membro. Sim. Então, automaticamente, o cérebro transmite essa sensação para a pessoa, né, de que aquele membro que foi seccionado é um membro que está tendo lesão contínua. E isso, adiantando um pouco na questão da nômina, é o que caracteriza a dor neuropática, que a gente pode falar um pouquinho mais adiante, que é a dor do nervo. Tirei minha dúvida. Queria saber. Nesse sentido, doutor, a gente tem várias dúvidas assim. Mas qual seria o maior mito que se vê em neurocirurgia a nível da cirurgia mesmo operada ali no cérebro? Tem algum mito que se conta, que se vê por aí? Sim, tem vários. Eu diria que o mais significativo, e não é infundado, e depois eu vou explicar por quê, é da pessoa morrer na cirurgia. Porque eu diria que nos últimos 30 anos, a neurocirurgia, e a gente vai adentrar num outro tópico, obviamente, ela evoluiu bastante em relação não só à técnica dela, propriamente dita, mas também da anestesia. Então, frequentemente, a gente ouve isso no consultório, ou até nos ambulatórios, de modo geral, que o medo da pessoa morrer numa neurocirurgia. Isso é impossível? Não. Como não é impossível em nenhum cenário. Mas a probabilidade hoje da pessoa ser submetida a uma cirurgia e morrer no ato cirúrgico é muito remota. Pelo grau de segurança que nós chegamos atualmente, pelos fatores que eu mencionei. Melhora da técnica, melhora dos materiais que nós utilizamos na cirurgia, melhora da técnica de anestesia, por exemplo. Então, se você junta essas três variáveis, isso aí
né? A gente chega nessa equação que cirurgia hoje, uma cirurgia programada, que a gente chama eletiva, são muitas camadas de segurança que a gente passa até o paciente chegar na mesa da cirurgia e ser submetido a um procedimento. Esse é o mito número 1. O mito número 2, que acaba não sendo um mito, dizendo assim, mas é um medo que algumas vezes é infundado, de que a pessoa vai operar e vai sair com uma sequela neurológica e que não vai melhorar em hipótese alguma. Da mesma forma como no raciocínio anterior, isso diminuiu bastante com a melhoria das técnicas cirúrgicas e hoje existem, para vocês terem ideia, existe até uma monitorização que se faz durante a cirurgia, que um médico neurologista fica por lá de fora do campo cirúrgico e ele fica monitorando em tempo real como está a função dos nervos, de todos os nervos do nosso cérebro, da nossa medula. De modo que, se há alguma disfunção naquele momento, esse médico que está monitorando, está por lá de fora da cirurgia e está olhando no software, ele vai reportar isso para o cirurgião, para o neurocirurgião. E vai dizer, olha, doutor, vá com calma, porque aí está irritando o nervo. O que é a questão de irritar o nervo? Você tem algumas alterações eletrofisiológicas que você consegue ver na hora da cirurgia, que chamam a atenção do cirurgião, o cirurgião para na hora e diz, olha, realmente aqui onde eu estou atuando é uma área de risco, se eu continuar aqui eu posso deixar o paciente com sequelas. Então aumentou em tal nível a segurança que diminuiu bastante a probabilidade do paciente sair ou ter uma sequela. E o terceiro mito, que eu diria que também é bem comum, diz respeito à questão de entrar na cirurgia, ser submetido a esse procedimento e ficar em coma e nunca mais acordar. Isso também é possível, como foi o primeiro caso? Sim, é possível, mas é muito remota essa probabilidade. E aqui, obviamente, eu estou falando de uma cirurgia programada, uma cirurgia eletiva. Não estou falando, por exemplo, de um cenário onde você tem um traumatismo craniano, um acidente, né? Que é um outro cenário. O cara cai por aí na rua. É outro cenário. É outro cenário, né? Então, na cirurgia planejada, programada, na cirurgia, por exemplo, de tumor, na cirurgia para Parkinson, epilepsia, é exatamente o cenário que eu estou descrevendo. Então, é muito remota essa probabilidade, desde que o cirurgião planeje bem a cirurgia, que ele disponha no dia do procedimento dos materiais que ele pediu, que ele solicitou, e de modo geral, desde o hospital público até no privado, hoje em dia, a gente tem isso. Então, eu diria para as pessoas, de modo geral, a população geral que não é médica, que, por pior que seja a notícia de ter que passar por uma cirurgia cerebral, isso assusta, obviamente, assusta a todos, hoje em dia, a probabilidade de você ter sucesso numa cirurgia é enorme, muito maior do que você ter sequelas ou não acordar da cirurgia ou até mesmo morrer. Eu posso fugir um pouquinho do tema aqui? Mas assim, a gente falou de cérebro, né? Para a gente simplificar um pouquinho mais o conteúdo, tem algumas curiosidades também que a gente possa falar sobre o nosso cérebro, que geralmente as pessoas não se atentam, não sabem, não têm acesso a essa informação? Umas 3, assim, também? Uma primeira é isso que eu falei da dor, né? Às vezes a pessoa, eu tô com dor de cabeça, é um entendimento comum, né? De que o seu cérebro dói porque você tem dor de cabeça e você sente a dor na região que chama encefálica, ou cefálica, perdão. Encefálico é o que está dentro da região cefálica. Que é um nome, né? Que vem, exatamente. E aí, o encéfalo, então, é tudo que está dentro da caixa craniana, que compreende o cérebro, tá? E o tronco cerebral, que é a parte do cérebro, tronco cerebral e cerebelo, que não é cérebro propriamente dito, é uma parte do encéfalo e é a parte mais primitiva do nosso encéfalo. Certo. Então, os répteis têm, os anfíbios têm essa parte do tronco cerebral, que é a parte de trás aqui do cérebro, que é muito semelhante ao do ser humano, que é exatamente a parte responsável pela automação de tudo que acontece conosco. Parte mais motora, digamos assim? Alguma parte motora sim, mas, por exemplo, batimento cardíaco. Exatamente. Vegetativa. Esse é o termo. Vegetativo, é isso. Que não quer dizer que seja vegetal, obviamente, né? Quem acompanha o PS mais sabe. Sabe disso, né? A gente espera que saiba. Então, na prática, é assim que funciona, né? O tronco cerebral ele é responsável por batimento cardíaco, pela respiração, de forma automatizada, sem que você tenha que pensar sobre isso, né? As reações, por exemplo, de luta e fuga, tudo isso também está dentro da parte mais primitiva do nosso sistema nervoso
central, tá? Então, esse seria uma questão. Nem tudo que está aqui dentro da caixa craniana é cérebro. Então, esse seria um ponto. Ótimo. A questão da dor que eu mencionei, né? Voltando um pouquinho sobre isso. O que dói, na verdade, é uma estrutura chamada meninge, que é a membrana que envolve o nosso cérebro, que uma vez infectada, leva a meningite. Tá? É a meninge que dói na prática, não é o cérebro propriamente dito, o tecido cerebral. Tá? Na massa encefálica não dói. O que tem é que, na verdade, o cérebro ele tem receptores e a percepção do fenômeno doloroso, conforme a gente descreveu para a questão da dor fantasma. E o terceiro, digamos assim, entendimento, que aí, obviamente, não dá nem para você julgar que seja um mito, era um conhecimento até da ciência recentemente, é de que o cérebro, só apenas 20% do cérebro detinha alguma função. Isso é um entendimento era bem falado. A própria ciência descrevia assim, que o nosso cérebro somente 20% tinha função, os outros 80% era destituído de alguma função. Hoje o que se sabe é que, na prática, não é bem assim. É que esses 20% ele tem a função muito fácil de ser vista. Aquela função, digamos assim, visual, demonstrativa na prática. Os outros 80%, eles integram. E o que quer dizer a palavra integrar, né? Eles fazem parte, às vezes de forma secundária, mas facilitam esses 20% que é muito palpável, que é visível da gente conseguir identificar como responsável por função cerebral. Então, o que a gente vê na prática é que se parte desses 80% for lesionada, vamos colocar assim, se a gente for pegar um circuito que está relacionado à questão motora, você vai continuar mexendo a sua mão, mexendo o seu pé, só que a destreza do seu movimento vai piorar. Você está claro isso, assim. Porque ele depende desses 80% que integram o circuito. É como se nós tivéssemos um circuito principal, central, e outros circuitos periféricos. E esses circuitos periféricos que integram o central, que facilitam esse circuito central, até recentemente eles não eram descritos tão bem como têm sido descritos hoje. Na prática, como é que a gente vê isso? Às vezes a gente vê pacientes com tumores cerebrais que são, vamos colocar um exemplo mais prático, uma pessoa que tem um tumor cerebral na região occipital. E o que é a região occipital? O lobo occipital é responsável pela questão visual. Tá? A nossa visão ela decorre do estímulo que penetra pela retina, pelo nervo óptico, trato óptico, e vai até atrás aqui na parte de trás do cérebro. Então, às vezes, o que ocorre é que a gente tem alguns pacientes que têm uma lesão no lobo occipital e tem características clínicas que não nos fazem pensar que é somente occipital. Por exemplo, o lobo frontal, ele é responsável por quê? Por raciocínio crítico, pela abstração, né? pela compreensão numa característica muito mais abstrata das coisas, né? Então, isso é a função do lobo frontal, execução de tarefas. E o que a gente vê é que, às vezes, tem paciente que tem lesão do lobo occipital e você tem alteração ou piora dessas funções que são do lobo frontal. Aí você se pergunta, mas por que um paciente que tem lesão do lobo occipital ele vai ter um prejuízo de funções que não é uma particularidade do lobo occipital e sim do lobo frontal? Exatamente por esse fenômeno que eu estou falando, que é o fenômeno da integração. Então, um circuito ele depende do outro, tanto para positivo como para negativo. Então, isso é uma coisa que a gente vê bastante e recentemente tem sido mais explorado pela neurociência. Bruno, eu tenho aprendido com você que o Brasil é uma referência no campo da neurociência. Uhum. Pelo que eu já ouvi de você, porque você tem feito cursos fora do Brasil, etc. O Brasil, hoje, é um país de ponta na neurociência? Se sim, decorre de quê? Da excelência dos nossos cirurgiões ou de ações mais genéricas? Óbvio, eu acredito que assim, infelizmente a gente está vivo uma fuga de cérebro, né? Se a gente for ver nos últimos... Isso é bom, hein? Fuga de cérebro. Fuga de cérebro. Eu conheço alguns também que estão saindo do Brasil. Infelizmente a gente vive isso, né? Nos últimos 20 anos, então, eu particularmente perdi, né, entre aspas, alguns colegas que foram embora aqui do Brasil por não terem ao seu alcance a estrutura que eles idealizaram para exercer o seu trabalho no seu máximo grau de execução, na sua excelência, né? A gente vive isso. Mas a despeito dessa fuga de cérebros, eu acredito, nós brasileiros, assim, aí eu estou falando da opinião do Bruno. Eu não tenho nenhum trabalho que me embase para dizer isso. Mas é o que eu vejo, baseado nessa experiência de ir para outros países e ter contato com outras pessoas,
O brasileiro ele é bem visto lá fora como um povo criativo, né? E muito dedicado. Acho que as questões de adversidades que nós temos aqui, não só de estrutura, né, tecnologia, mas do dia a dia, do viver, né, no país não é tão simples assim, comparado com países desenvolvidos. Isso acaba desenvolvendo, digamos, uma expertise do neurocientista brasileiro. Aí, neurocientista, eu estou colocando o neurologista, o neurocirurgião, mas também o neurofisiologista, que é um campo bem amplo. A neurociência, ela não está... Ela abarca vários profissionais dentro dela, né? E dentre eles o neurocirurgião, o neurologista, o neurofisiologista e outras pessoas que não têm formação médica também. Eu acho que isso aí tem que ser dito, né? Importante. Isso não é um conhecimento só do neurocirurgião. E o que eu vejo é que o brasileiro, em particular, ele tem sim uma expertise, aquela questão da sagacidade e a tomar decisão muito rápida, porque o dia a dia exige dele isso. Uhum. Então, eu tive uma experiência por ter formação fora do Brasil, né, no Canadá, e quando lá cheguei, e eu vi a estrutura que eles têm em termos médicos, eu estou falando de um hospital de referência no mundo, uma universidade muito conhecida, que inclusive uma universidade conhecida até pela questão de dor, né, que é a McGill, Universidade McGill, Montreal, que eu via que a estrutura física é muito boa, mas quando eu via os neurocirurgiões operando, fazendo cirurgias, eu não via diferença alguma daquilo que a gente tem aqui no Brasil. E muito pelo contrário. Em alguns cenários eu vi eles com mais dificuldade de executar algumas tarefas no campo da cirurgia do que nós brasileiros. Talvez por esse fenômeno que eu descrevi. Sim. Que aqui nós temos muita dificuldade e sua inteligência emocional é forçada a se desenvolver. Do contrário, você não resiste como profissional, né? Então, basicamente isso. Legal. Vamos entrar agora no campo da neuromodulação, que chama muita atenção do pessoal. Sim. Mas vamos traduzir isso de forma, como a gente falou no início, mais simples. Não sei nada, estou chegando agora nesse assunto. Sim. E quero entender melhor. Como explicar de forma simples o que é a neuromodulação? Certo, perfeito. Bem, a neuromodulação, o nome por si só ele já define, né? A neuromodulação é uma modulação, e aí quando eu falo modular, eu estou fazendo menção a mudar, seja para mais ou para menos, a atividade de um tecido nervoso. Então, a neuromodulação seria a modulação do tecido nervoso através de dispositivos, sejam eles externos ou sejam eles internos. Externos, o que eu quero dizer? Que é o que a gente denomina de neuromodulação não invasiva. Como, por exemplo, dar um exemplo prático que se faz muito na fisioterapia, o tal do TENS, né? Que é a estimulação elétrica transcutânea. Não sei se alguém já teve a oportunidade de fazer isso, teve algum problema, alguma lesão, que eles colocam um eletrodo, né, nas suas costas, se você tiver uma lombalgia, ou na sua perna, se tiver uma lesão na perna, e colocam um choquinho ali para estimular a sua pele daquela região, e aquele choquinho faz a pele ali, o músculo vibrar, dependendo do estímulo que você faz. Então, isso é uma neuromodulação. Por que você faz isso? Quando você modula, você estimula, e a neuromodulação é um estímulo, você trabalha sobre o conceito de portão da dor. O que é o portão da dor? Um exemplo muito fácil. Quando você dá uma topada, por exemplo, com a perna, com o dedo, no canto, jogando bola, qual é a nossa primeira reação? Esfregar a área, a região, não é isso? A gente pega, faz ali. Nossas mães mesmo faziam muito isso, né? Vem cá, tem a questão do beijinho, né? E é o esfregar. Por que isso? Nós temos dois tipos de fibras, né? Que saem da pele, da periferia e vão até a medula. Uma fibra que é responsável pela sensibilidade, que é você sentir, como eu estou fazendo aqui, eu estou beliscando a pele da minha mão, também, e a gente chama de tato, né? E uma outra fibra que é responsável por carregar o fenômeno da dor. São fibras separadas. Então, você tem uma fibra que é um nervo para sensibilidade tátil, ou seja, a percepção que você está encostando aqui, e outra fibra responsável por carregar a dor. E essas duas fibras, elas saem da periferia e vão até a nossa medula. Da medula vão até o cérebro, que é o local onde já dissemos que interpreta o fenômeno doloroso.
Só que quando chega na nossa medula, e o que é medula? Traduzindo assim de forma mais simples, né? Existem duas formas de medula, que em medicina, infelizmente, há uma confusão muito grande em relação a essa nômina. Medula é tudo que está no interior. E aí você tem a medula óssea, que é a parte interior do osso, e a medula espinhal. O que é a medula espinhal? A medula espinhal é uma parte do sistema nervoso que se conecta com um nervo que vem da periferia, que se conecta com o cérebro. Então, a medula está no meio do caminho entre o nervo, que está na periferia, e o cérebro. Então, a medula espinhal, ela tem um mecanismo que, se você aumenta muito a atividade de uma fibra, por exemplo, da sensibilidade, do tato, ela automaticamente diminui de outra fibra, que é o da dor. Então, o que é o portão da dor? É quando você esfrega aqui e faz o tato, automaticamente lá na parte da medula, que é chamado portão da dor, que é uma estrutura, ela fecha a entrada do fenômeno doloroso. Então a pessoa deixa de sentir dor ou ameniza a dor. Aquela primeira dor mais impactante. Exatamente, assim, né? aquela primeira dor. E o que a neuromodulação faz? A neuromodulação atua exatamente nesse portão da dor. Só que diretamente. Você tem diversos tipos de sistemas de neuromodulação, desde um eletrodo, por exemplo, e a neuromodulação baseia-se no implante de eletrodo. É um sistema de estímulo elétrico que ela vai atuar diretamente na medula ou no nervo periférico. Como ela vai fazer um estímulo que vai emular o estímulo tátil, ou contato, da famosa, que eu descrevi da topada, né? Ela vai fechar o portão da dor, ela vai diminuir a entrada do fenômeno doloroso na medula. Se diminuir a entrada do fenômeno doloroso na medula, o cérebro não vai receber isso também como consequência e o paciente vai melhorar o quadro de dor decorrente dessa neuromodulação. Aí eu falei a neuromodulação não invasiva, como um exemplo máximo TENS, que se usa muito na fisioterapia. E existe a neuromodulação invasiva. O que é invasivo? O nome já diz. Baseia-se no implante de dispositivos no corpo do paciente. Tudo fica para dentro, nada exposto. Sim. A gente tem vários casos, como estimulação da medula, estimulação do nervo periférico, e até em casos mais extremos, você implantar eletrodo no cérebro, em duas regiões específicas, para inibir o fenômeno doloroso do paciente. Então, essa é a neuromodulação invasiva. O neurocirurgião, na prática, ele trabalha mais com a neuromodulação invasiva, e os fisioterapeutas ou até médicos de dor trabalham mais com a neuromodulação não invasiva, dividindo assim, do ponto de vista didático. Legal demais. E existem graus de dor, doutor? Sim. A gente vê que a visão do leigo, né? A gente tem a dor crônica, que talvez seria uma dor máxima ali que a pessoa pode sentir, se é que é a máxima. Tem a topada, tem a dor de cabeça. Como é que são classificados esses tipos de dor? Existe sim. Na verdade, a dor crônica, Felipe, é muito importante você falar isso. A dor crônica, não necessariamente, ela é maior em intensidade do que a dor aguda. Na verdade, mais facilmente é o contrário. A dor aguda, ela atinge uma intensidade maior, só que ela reduz. E a crônica, ela fica o tempo inteiro. E eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Na mesma intensidade? Na mesma intensidade ou flutuando, hora para cima, hora para baixo, mas sempre com um basal. Vou dar um exemplo melhor sobre isso. A dor, ela como fenômeno, ela é extremamente importante. Que serve, vamos supor, você está lá, está cozinhando, encosta a mão numa panela, aquilo está quente. É um mecanismo de proteção. De proteção, para você não queimar a sua pele. O mesmo raciocínio se aplica ao paciente diabético. O paciente diabético, o que ocorre? O diabético, ele vai perdendo a sensibilidade periférica. Eu não sabia. Vai perdendo a sensibilidade periférica, os nervos vão morrendo pela questão do excesso, a glicemia aumentada continuamente. Calma, para tudo. O diabético, ele perde nervos por excesso de glicose. Sim, o açúcar mata. O açúcar nesse aspecto do diabético Eu tô o açúcar morrendo, desregulado. Eu falo isso aqui pra ele, doutor, todo santo dia, ele não acredita. Mas o açúcar não tô diabético, não, é brincadeira. Mas o açúcar é desregulado, óbvio, né? Claro. E no diabético acontece exatamente por isso. Por quê? Porque uma vez que o paciente tem uma hiperglicemia contínua, aquilo vai diminuir a vascularização do nervo.
O É por nervo isso que ele sem... sangra? Não. Na Outra coisa. prática, você perde... O nervo é um tecido como outro qualquer. Ele precisa de sangue, precisa de oxigênio, precisa de nutrientes. E quando você vai perdendo essa relação, esses 3 elementos que eu descrevi, o nervo vai morrendo, literalmente. E aí, de que precisamos, por exemplo, para ter acessibilidade em qualquer parte do corpo? Dos nervos. Se você corta o nervo ou perde o nervo morre, você perde a acessibilidade. Isso acontece muito no diabético. E o que acontece com frequência no diabético, e é um fenômeno muito bem descrito, é o tal do pé diabético. Sim. Que são as feridas que aparecem no pé do paciente diabético, ele não percebe, e aquela ferida vai aumentando, até chegar um ponto em que você tem que amputar o pé do paciente. Então, assim, a dor como fenômeno, ela é extremamente importante como proteção. O problema é quando esse fenômeno doloroso, ele passa dos 3 meses. E aí isso configura daquilo que a gente chama de dor crônica. E aí a dor crônica, ela vai muito naquele contexto que descrevemos anteriormente, que é um fenômeno chamado de centralização da dor. O que é centralização da dor? A dor, ela deixa de ser um fenômeno só da periferia, daquele estímulo nocivo, e passa a ser uma mudança estrutural no nosso cérebro, que é um termo que utiliza de fenômeno nociplástico. Ou seja, a dor, ela causou uma plasticidade, uma mudança no seu cérebro, a tal ponto que o seu cérebro agora, com o aumento daquele campo receptor, mesmo na ausência daquele fator irritativo ou daquele fator que está causando a lesão no seu tecido periférico, o seu cérebro vai continuar interpretando como você tendo dor. E isso caracteriza a dor crônica. Isso pode ser estimado? Pode. Existem ferramentas, do ponto de vista tecnológico, que estimam a dor do paciente? Não. Infelizmente, por isso a dor é um fenômeno muito subjetivo. Aham. Existem escalas que são, como já disse, são escalas, são classificações de gradação de dor. Aí tem a visual analógica, que é o que a gente chama de VAS, que é a mais utilizada na literatura, que é você perguntar ao paciente de 0 a 10, qual o seu grau de dor agora? 0 sendo sem dor alguma e 10 sendo, a gente gosta de usar o exemplo do parto normal, da cólica renal, que são dores que são excruciantes, né? E de modo geral, o que acontece? O paciente ele vai se inscrever, e a gente utiliza isso antes de qualquer tratamento para dor, a pontuação daquela dor. Então suponhamos que Felipe chegou lá para mim e falou: Bruno, eu tô com uma dor hoje que está grau 6. Eu vou dizer: ok, vamos fazer um tratamento então. Depois desse tratamento, a gente vai comparar com o pré-tratamento. Então, assim que se baseia o tratamento, se ele funcionou ou não. É difícil para vocês avaliarem, hein? Sim, porque é subjetivo. E aí, como é que a gente avalia se esse tratamento funcionou ou não? Uma dúvida, doutor. Por exemplo, somos 2 indivíduos distintos. Sim. Apresentamos os mesmos sintomas. Sim. Para mim, a dor é grau 7. Uhum. Para ele, a dor é grau 5. Sim. Como é que eu trato os dois? Da mesma forma. Não há diferença. Se o Entendeu, tipo de mestre? dor for igual... Claro. Porque às vezes ele vai prescrever alguma medida que... Não sei. É um desafio muito grande, porque em muitos cenários, o paciente... Há um fenômeno chamado fenômeno da catastrofização. Boa, gostei do nome. Que é aquele paciente que não é tão infrequente assim. Óbvio que isso não é voluntário, tá, gente? Uhum. Mas alguns pacientes que têm dor crônica, eles acabam tendo uma percepção da dor muito maior do que seria proporcional para o dano que foi causado no organismo dele. Isso é o chamado catastrofização. Eu estou até embolando agora com o nome. Catastrofização, exatamente. Então, e aí o que ocorre? Como o médico vai intervir nesse cenário? Óbvio que o médico tem que ter sensibilidade de entender que nem tudo que está sendo presente ali se deve só ao fenômeno doloroso, mas se deve também para um fenômeno psicológico que é muito comum em quem tem dor crônica. O paciente que tem dor crônica, ele acaba tendo como consequência da dor crônica também uma alteração psicológica, do sofrimento, daquela questão que é contínua, né, para a vida dele, e muito frequentemente ele dorme mal, ele tem um humor ruim, e isso acaba funcionando como um ciclo, um looping, em que as coisas se alimentam. Ele dorme mal, tem um humor ruim, a dor piora. Ele tem dor, o humor piora, o sono piora. E isso continua nesse looping, né, contínuo. Então é difícil. E por isso que a gente diz que a avaliação da dor é muito subjetiva. Legal.
E uma outra coisa que eu acho interessante, sobre a questão dos remédios Uhum. analgésicos, Sim. se Sim. não me engano, né? Uhum. Você tem, por exemplo, eu tinha o hábito ruim e eu parei de tomar paracetamol. Uhum. Sentia qualquer pontadinha na cabeça, jogava Uhum. o Advil, né? Sim. E aí, um amigo falou assim, ó, Felipe, o paracetamol, cuidado com ele, com essa substância. É proibido em alguns países, é danosa e tal. Parei, aí já tem uns 2 anos e meio, 3 anos que eu não tomo mais paracetamol. Mas aí, às vezes, eu tomo uma dipirona. Uhum. Tem diferença entre um e outro, de fato uma diferença grande. Sim. É errado tomar remédio quando sente dor de cabeça ou depende do grau da dor? Sim. E depois, se puder, quais são as razões mais comuns de dor de cabeça nas pessoas? Que eu acho que é um mal que afeta muita gente. Sim. Sim. Estresse no dia a dia, até falta de água, né? Sim. Sim. Respiração insuficiente. Acho que todas essas são causas de dor de cabeça forte, enxaqueca, às vezes até, Sim. nas pessoas. O que o senhor diz aí pra gente? Vou começar então da última pergunta. Assim, o que eu vou falar aqui eu não sou especialista em dor de cabeça, porque isso é uma coisa que é muito Tá. mais no ramo da neurologia do que na Tá, neurocirurgia. legal. Mas a gente, como neurocirurgião, sabe, entende os conceitos básicos, né? O que ocorre é que a maior parte das dores de cabeça que existem hoje são chamadas cefaleias tensionais, né? Que é o estresse do dia a dia e tudo mais. Chamada cefaleia tensional. Um outro grupo também bem frequente são as enxaquecas. Essas sim é uma doença bem caracterizada, que responde bem a um tratamento, principalmente que a gente chama de profilaxia, que é a prevenção. Então, existe todo um tratamento para isso especificamente. Essa já é a sua área ou é Não, neurologia? isso é tudo neurologia. Tá. O que ocorre é que, muito frequentemente, a pessoa que tem tanto cefaleia tensional como enxaqueca recorre a esse artifício que é muito fácil pra gente, que é usar a medicação. Só que existe um efeito colateral disso aí. Do mecanismo que não é tão esclarecido, mas que a pessoa acaba desenvolvendo uma cefaleia, uma dor de cabeça secundária ao uso de analgésicos. Isso está muito bem catalogado, é chamado cefaleia por abuso de analgésicos. O vício, né? Pelo vício. É como se na prática o que ocorre? Só voltando um pouquinho dentro daquilo que você falou, fazendo uma comparação entre vocês dois, você tem uma dor 5 e o Robson 7, o que ocorre é, cada um tem o que chama de limiar de dor. O que é limiar de dor? É o estímulo, ou um ponto a partir daquele estímulo, em que a pessoa passa a ter dor. Melhor dizendo, às vezes você pode dar uma topada num armário, com o seu dedo mindinho, você não vai sentir dor alguma. E o professor Robson vai fazer a mesma coisa e vai sentir dor. Ou seja, o limiar de dor do professor Robson é menor do que o seu. Uhum. Ou seja, com a mesma proporção, um estímulo para te causar dor tem que ser maior do que no professor Robson. Caramba, mas... E isso existe. Difícil de entender Isso existe. É o chamado limiar da dor. Não é tão porque a dor é um fenômeno celular. Depende do que a gente chama de receptor, que são proteínas na membrana da nossa célula, que uma vez alterada a sua estrutura, fazem com que você tenha um aumento de sódio, entrada de sódio na nossa célula, saída de potássio. E aí deflagra o que a gente chama de potencial de ação do nervo, que é um princípio elétrico. Então tem pessoas que essas proteínas de membrana são mais difíceis de serem abertas. Ou seja, o sódio e o potássio não passam através da membrana celular. Então não deflagram... Isso é genético, né? Genético, em alguns cenários, você tem algumas síndromes que o paciente não sente dor, né? Isso é bem descrito também. Mas também... Complexo, né? Doido, né? Mas também, Felipe, um fenômeno que você consegue mudar. Como? Os atletas. Por que os atletas têm sensibilidade? Sim. Por que os atletas têm menos dor do que uma pessoa que não é atleta? Tá mais preparado, talvez? Não, porque resiste à dor? Também não. Ele resiste, mas como consequência de quê? De alteração na membrana da célula. Para você provocar dor no atleta é mais difícil. Deixa eu tentar acertar de novo. Uhum. É porque não só resiste à dor, mas ele encontra uma zona de conforto na dor? Sim, porque ele está tão acostumado a sair da zona de conforto e aquela atividade física, às vezes extenuante para ele, já faz ele
abrir estressar num nível mais que alto. Essa neuroplasticidade ajuda ele a resistir mais à dor. Sim, e aumentar o limiar da dor. Faz sentido. E aumentar o limiar da dor. Então, o atleta ele tem um limiar de dor mais alto. Ele está mais habituado. Porque ele está mais habituado com o estresse do organismo e tudo mais. Então, isso é uma coisa que já se sabe bastante. As enxaquecas, de modo geral, aí eu posso falar um pouquinho do meu campo, que é neurocirurgia. Na sua grande totalidade, elas são responsivas a remédio, né? E o ideal é que quem sofre de enxaqueca tenha um neurologista que possa acompanhá-lo, não um neurocirurgião, são especialidades diferentes. Sim. É um neurologista que possa medicar, encontrar a medicação exata, fazer uma mudança de hábito alimentar, que é importantíssimo. A gente sabe que isso está associado. Fazer mudança, questão da higiene do sono. O que você relatou, que é muito comum, a questão da hidratação, que as pessoas às vezes negligenciam, também é um fator importante da dor de cabeça. Você está desidratado, né? Ainda mais na cidade que a gente vive, no estado que é muito quente, que é o Rio. Então, tem todas essas nuances. Então, é importante que se identifique com isso aí. Se esse paciente está acompanhando com o neurologista, fez todo tipo de tratamento que é recomendado, com medicações apropriadas, mudou o hábito alimentar, mudou o sono, mudança comportamental em alguns cenários, até terapia também funciona para algum tipo de dor de cabeça. E se nada disso funcionou, aí sim entra a neuromodulação. Existe sim eletrodo que a gente implanta na região, principalmente na região occipital, que melhora a dor de cabeça do paciente, mas em casos excepcionais. Muitas informações importantes, né? E sobre os remédios? Remédios. Fala das substâncias propriamente. Existem os remédios, se a gente for classificado do ponto de vista didático, aqueles remédios que atuam na fase aguda da dor. Aí estão os analgésicos, como o dipirona, o paracetamol, os anti-inflamatórios, que são muito importantes. E aqueles que atuam na dor crônica. São para dor forte, né? mais fortes. E não à toa, eles também são chamados de neuromoduladores. Por quê? Porque esses remédios, para dor crônica, eles atuam na membrana da célula, aumentando o limiar da dor, mudando a estrutura da célula. Eles são mais aplicados para dor crônica. Para dor aguda, uma coisa que é muito importante que você falou, e a gente aqui no Brasil, às vezes não tem conhecimento muito claro sobre isso, é a questão do paracetamol, o Tilenol, versus dipirona, que é a Novalgina. Boa. Quando você vai para os tratados de farmacologia, a gente estuda isso na faculdade, a dipirona ela tem simplesmente, no melhor tratado que existe de farmacologia, que é utilizado mais nas escolas médicas no Brasil e no mundo, você tem um parágrafo descrevendo o funcionamento da dipirona. Um parágrafo. E o paracetamol, você tem uma página e meia. Aí você se pergunta, do ponto de vista prático, o que ocorre em termos de melhoria clínica de dor? A dipirona, ou Novalgina, é muito, mas muito superior ao paracetamol, ao Tilenol para analgesia. Mas por que a gente, aqui no Brasil, há essa cultura de que tem que usar o Tilenol, o paracetamol em detrimento da dipirona? Porque há aí sim um mito de que a dipirona baixa a pressão, de que a dipirona, aí eu tô falando Novalgina, dipirona, que é a mesma coisa, Novalgina é o nome comercial da dipirona, que a dipirona... Um dos nomes, né? Um dos nomes, tem vários. Que a dipirona, ela é muito alergogênica, ou seja, dá muita alergia, então muita gente não usa com medo de alergia, mesmo sem ter uma alergia comprovada. Você tá me cheirando a mito de mercado, né? E aí é o ponto que a gente vai chegar, exatamente. Porque a Novalgina, inclusive tem nesse livro descrito, foram 2 casos reportados de aplasia de medula. E agora a medula que eu vou me referir não é a medula espinhal, a medula óssea. Porque a medula óssea é onde se produz as células sanguíneas. E aí, com 2 relatos na literatura lá nos Estados Unidos, e motivo pelo qual a dipirona foi descontinuada, ou seja, você não encontra Novalgina de dipirona nos Estados Unidos e nem na Europa por conta disso. Isso é um fator. O segundo fator, e aí óbvio, aqui eu não estou levantando nenhum tipo de acusação, não tenho provas para isso, obviamente, mas a gente tem que falar que a indústria farmacêutica há um interesse por trás, sempre, é que a Novalgina é da Bayer, que é alemã, que não conseguiu sustentar esses efeitos colaterais que aconteceu, em detrimento do paracetamol, que é a empresa americana. Então, existe toda uma guerra comercial da indústria de uma contra a outra. Na prática, há uma contraindicação, por exemplo, se você tem uma virose, uma síndrome viral,
Vamos falar dengue, que é um caso mais clássico. Não pode. Você não pode usar o Tilenol, porque ele dá alteração no fígado, dá alteração hepática. E a dipirona não dá. A dipirona tem mais efeitos colaterais no geral? Pode ser que sim, mas não justifica você não encontrar a dipirona em outros países. E aqui no Brasil nós usamos na prática clínica, funciona muito bem. Eu mesmo uso bastante dipirona na nossa casa, em casa. Minha esposa usa, né? Tem alguma dor aguda, assim, né? A gente usa com frequência, mas é o analgésico número 1 que a gente utiliza em casa. Em gotas, então, aquele maldito ruim, né? Que quando a gente era criança, minha mãe dava aquilo. Isso. Nossa Senhora. Bruno, então, voltando à neuromodulação, você já viu pacientes que foram objeto de ações de neuromodulação e mudaram a vida a partir do tratamento? E qual tipo de experiência você pode contar que se mexeu mais contigo, que foi mais recompensador? Sim. Eu tive um senhor que nós fizemos no Antônio Pedro. O senhor que trabalhava como torneiro mecânico, algo assim, nos Estados Unidos e numa das máquinas imprensou a mão dele, teve um trauma de mão muito importante. Caramba. E aí desenvolveu uma dor crônica nessa mão. Ele conseguiu ser operado lá, restituiu o tecido. A mão ficou boa, funcional, mas ele ficou com uma dor crônica nessa mão. E ele veio para a gente já com mais de 4 anos de evolução. E foi feito vários... Isso eu não mencionei, mas é digno de a gente relatar. Que a neuromodulação, de modo geral, ela é via final. A gente não implanta nenhum dispositivo em paciente sem antes passar pela medicação, fisioterapia, às vezes infiltração, nos mesmos moldes daquelas infiltrações que a gente faz em ombro, no joelho, para depois usar a neuromodulação, que é um dispositivo, aí eu estou falando da neuromodulação invasiva, que é implantada em uma cirurgia. E nesse caso em particular, esse paciente ele passou por todas as etapas, fez tudo e obtinha respostas passageiras. E era então uma indicação formal para a gente implantar o eletrodo. Nesse caso, a gente implantou um eletrodo na medula cervical, que a medula cervical ela é responsável pela inervação da mão. A medula torácica é responsável pela inervação dos membros inferiores. Então há um local exato que você tem que implantar esse eletrodo, não é só simplesmente chegar e implantar. E nós implantamos, esse paciente ele nem abria a mão, ele tinha uma mão assim, funcional no aspecto dele conseguir pegar as coisas, né? Comer, né? Mas ele não conseguia abrir a mão por completo, tamanho quadro de dor que ele tinha, um inchaço na mão, isso tudo decorrente da dor crônica. E esse paciente voltou a ter uma vida normal, a mão abriu, melhorou o edema, com esse procedimento, e que para ele é um paciente que marcou muito a vida dele, porque um rapaz, e aí de novo, um senhor já, né? Com uma cabeça muito boa, isso aí digamos, não à toa existem vários, vamos colocar assim, algoritmos, a gente pode falar um pouquinho depois disso, né? De IA, né? Que classificam aqueles pacientes que vão ter uma boa resposta com a cirurgia ou não. E a questão psicológica, ela está como um fator de risco para que o paciente não tenha um benefício bom com o tratamento. E esse paciente em particular, isso obviamente é uma coisa tão, na prática clínica, tão disseminada, que a gente já sabe, nós médicos, a gente sabe que aquele paciente em particular que tem um mental, um psicológico bom, ele tem probabilidade de melhorar que é muito maior do que aquele outro que não tem. E era o caso desse paciente, um mental muito bom, cabeça boa, queria se ajudar, queria melhorar, não tinha a questão que a gente vê eventualmente, que infelizmente acontece, de novo, não de forma consciente, mas é o tal do ganho secundário com a dor. Não sei se é uma nomenclatura que você já ouviu falar, mas que alguns pacientes, de forma inconsciente, eles acabam sabendo que quando eles estão com dor, o ciclo social ao redor dele vai aumentar, vai crescer, e o cuidado e a atenção entregada a ele vai ser maior. Alguns pacientes, de forma inconsciente, acabam tendo mais dor, porque sabem que, associado ao fenômeno doloroso, você vai ter uma pessoa lá, o seu ente querido, ou uns amigos que vão estar ao seu redor. Isso é o chamado ganho secundário. Isso é um fator de risco para não ter resposta. De carência, né? Carência afetiva, emocional. Carência afetiva, emocional. Mas isso está ligado a doenças psicossomáticas também? Então, a grande questão aí, Felipe, é o seguinte. A grande questão é provar quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Será que esse paciente que tem dor crônica, ele já tinha uma questão psicológica, ele já era mais frágil emocionalmente, e isso diminuiu o limiar de dor, ele começou a ter mais dor por conta disso? Ou ele desenvolveu isso, a questão do ganho secundário, como decorrência da dor crônica? Porque a gente sabe que também existe isso.
Mas é difícil você provar do ponto de vista assim, de fisiopatologia da doença, de mecanismo, o que é o quê. Mas é uma, que a gente chama de ciência, né, de correlação e não causalidade. Não tem como provar esse ponto da causalidade. A gente falou aqui do ponto de dor do atleta ser um pouquinho... ele é mais resistente à dor do que pessoas comuns. A gente está falando de certa forma dessa doença psicossomática. A gente já vai para IA, mas uma curiosidade aqui também, que de um assunto que há um tempo atrás ficou muito em voga, que a gente falou num episódio que ainda vai ser lançado aqui também, PNL, Programação Neurolinguística. Como é que o senhor vê isso como um médico, como um profissional da área, os benefícios, os malefícios, se é que existem tanto um quanto o outro, ajuda realmente? Eu vejo que tem pessoas grandes por aí falando de PNL, eu vejo que tem pessoas até de certa forma sérias falando também. Como é que é a visão do senhor quanto profissional da saúde? Felipe, nesse caso, eu não vou... Aquela questão, eu não gosto de opinar naquilo que eu não vivencio. Certo. Eu não tenho pacientes que fazem, né, que passam por isso. Eu não acredito em nenhum tratamento isoladamente como sendo a solução de todos os problemas. Boa. Mas eu acredito, da mesma forma, aí falando do PNL, que algum ganho há. Tá? Eu acredito que algum ganho há. Se esse ganho ele vai ser o suficiente para tirar o paciente de uma condição extremamente patológica e colocar ele numa vida de relação normal, de uma outra questão. Da mesma forma como eu acredito, e isso a gente acaba se moldando, né, quando você trabalha num grupo, na importância de cada tipo de terapia isoladamente. Hoje em dia, infelizmente, você não tem uma terapia exclusivamente que vai conseguir abarcar e melhorar todos os sintomas do paciente. Não há isso. Então, o PNL, para mim, eu vejo da mesma forma. É um tipo de intervenção que ajuda, mas eu não consigo ver o PNL como solução para todos os problemas. Boa. Isso eu posso te dizer. Mais detalhes, com mais fundamentação, eu não tenho condição técnica para poder te dizer. Isso é uma impressão geral que a gente tem como médico, né? Bom demais. Doutor, IA. O IA. mundo mudou com a internet e o mundo está mudando de novo com a IA. Como é que a IA já age, já interfere no seu trabalho de neurocientista, neurocirurgião no Brasil? Eu vou começar primeiro pela questão do conhecimento, né? Depois eu vou falar um pouquinho da prática. Eu acho que de conhecimento, não, de forma inequívoca, eu vejo isso até como professor, que a IA impactou sobremaneira, facilitou sobremaneira o conhecimento médico, né? Hoje está tudo muito mais simples, né? E quando eu falo de conhecimento e educação, e aí obviamente não falando só do conhecimento médico, mas em particular do médico, que é o que eu vivencio mais, eu vejo que o aluno, e até o médico, né? Ele tem acesso a uma informação hoje em dia de forma muito mais rápida e de forma muito mais abrangente do que antes da era da IA. Como assim? Vou explicar isso melhor. Hoje, se você quer procurar sobre um tratamento específico, vamos colocar aí neuromodulação para dor crônica. Se você colocar isso hoje, chat GPT, ou até em IAs que são específicas para isso, existe IAs médicas para busca de banco de dados só de artigo científico, você vai ver que a IA te proporciona você, de forma muito rápida, você condensar tudo aquilo que é de mais relevante para o seu conhecimento. Então, isso por si só, para mim, a IA já representa um ganho enorme, que é o conhecimento médico. Eu sou de uma época que nós não tínhamos internet. Quando eu entrei na faculdade, na década de 90, não existia internet. Nós íamos à biblioteca, que era uma coisa ótima, excelente, e continua sendo. Mas o tempo que nós gastávamos em busca de artigo científico e base de dados, a gente ganhou esse tempo de forma inequívoca, né, no conhecimento. Então, esse é um ponto. Então, para mim, a IA, para mim não, para todo mundo, veio para ficar, mudou paradigmas no aspecto do conhecimento, isso é fato. Né? Ganho de performance. Ganho de performance. Ganho de performance e entregar, assim, também, Felipe, o seu tempo naquilo que é mais importante. Isso aí.
Economia de tempo, gestão de tempo, de energia. Do ponto de vista médico, o que já está muito bem solidificado e a especialidade que saltou na frente das outras é a radiologia. Então, hoje você tem vários softwares que você sobe o exame do paciente, faz o upload, e aquela IA ela te dá o diagnóstico com uma precisão altíssima, mesmo em lesões muito pequenas. Eu fiz um teste disso aí, agora recente, de um dos exames que eu carreguei lá, o exame de abdômen, por exemplo, eu como neurocirurgião, isso até é difícil de falar isso, né? A gente é um dos males da especialização, né? Quanto mais você se torna especialista, você afunila mais o teu conhecimento e você, em algum aspecto, deixa de ver o todo. Então, por exemplo, os exames de imagem hoje, estou falando do meu caso, como neurocirurgião, eu não sou especialista em ver tomografia de abdômen. Óbvio que eu sei ver as coisas mais grosseiras, mas não como um radiologista, não como um cirurgião geral que só atua naquela área. E eu tive a curiosidade agora recentemente de pegar esse exame e carregar o arquivo DICOM. O que é o DICOM? DICOM é um formato de arquivo que é usado para imagens médicas. Então, todos os softwares leem esse arquivo DICOM, que é um arquivo universal. Sim. E o que eu fiz? Eu peguei esse arquivo DICOM num paciente, no exame de abdômen, só o arquivo DICOM, e fiz o upload para o Grok, por exemplo, do Elon Musk. E ele me deu o diagnóstico completo, laudado. Eu não subi, eu não fiz o upload do laudo do paciente. Eu já tinha o laudo em mãos. E aí eu fui confrontar. Feito o laudo igual. Sim. Então é esse ponto que nós chegamos, né? De você refinar. Eu não vejo, novamente, a IA como uma... Substituto. Não. Eu a vejo como uma ferramenta que é muito importante. E, ao mesmo tempo, por mais paradoxal que seja, é perigosa porque pode colocar o médico numa zona de conforto e ele achar que a IA ela vai fazer tudo para ele e não vai ter erro. E tem. Existem erros. Então, para a radiologia está muito bem sedimentado. As clínicas, a maior parte das clínicas hoje tem esse software que eles utilizam para diagnóstico. No campo da neurociência, neurologia e neurocirurgia, nós temos também, né? É um projeto que eu acho que eu tive a oportunidade de mencionar, não me recordo bem, mas que a gente tem trabalhado na universidade, que é um sistema de eletro, né? Eletroencefalograma, que é um capacete, que tem um IA incorporado nele. É um eletro convencional que se faz a captação do eletroencefalograma do paciente, só que esses mesmos dados do eletroencefalograma, a gente faz o upload desse exame, ele vai para uma base de dados, e esse exame do meu paciente aqui, em particular, ele é comparado em 5 minutos, 33 mil variáveis, com esse banco de dados aqui, do sistema. Isso tudo a IA faz. Então, e com mais 5 minutos, a IA me entrega um laudo daquele exame de eletroencefalograma comparado com o banco de dados. Aí, o que eu chamo de banco de dados? São dados de pacientes que não têm alterações cerebrais. E aí eu posso comparar, por exemplo, um paciente meu que tem uma enxaqueca com os pacientes que não têm enxaqueca, que são normais. E a IA me retorna dizendo, olha, o seu paciente, comparado com o banco de dados normativo, que é o nome que a gente utiliza, ele detém uma alteração da onda X ou YZ no seu cérebro. Então, a IA me permite fazer isso de forma muito rápida. Como que era feito anteriormente? Eu tinha que pegar o exame do paciente, a olho nu, e comparar com o exame normal. Então, o tempo e energia que se gastava é muito grande. Esse é um ponto. Na área da cirurgia, aí eu falei de diagnósticos, eletroencefalograma. Na área da cirurgia, você tem dispositivos hoje, e eu falei um pouco disso naquele nosso outro encontro, de cirurgia de Parkinson. Você tem eletrodos, hoje em dia, de Parkinson, que o próprio eletrodo, que é de neuromodulação, que está lá estimulando o cérebro do paciente, melhorando os sintomas do Parkinson, e a mesma coisa serve para dor, se o paciente tiver dor, ele faz o estímulo e na ponta desse eletrodo ele capta as alterações de onda beta. O que é onda beta? Um tipo de onda que todos nós temos no nosso cérebro, que uma vez muito aumentada, isso denota uma alteração da parte motora do cérebro, que é a característica de quem tem Parkinson. Então esse sistema ele tem um eletrodo que faz o estímulo, melhora o sintoma, e ao mesmo tempo ele capta a quantidade de onda beta que você tem ali, naquela região. E esse sistema, quando ele identifica que, a despeito da sua estimulação, ainda há muita onda beta, ele aumenta
ainda mais a sua estimulação Até baixar, Beto. até baixar o beta. Isso é baseado em IA. Isso já está disponível aqui e Genial. baseado em inteligência artificial. Bruno, você é conhecido, por quem conhece você, obviamente, por ser um cara muito aberto. No sentido de que esse muito tempo que você tem agora, porque a IA te dá, você investe em informar-se de outras formas. Sim. Literatura, filosofia. Sim. Você acha que esse nosso momento histórico, que tem essas ferramentas brilhantes, como você disse, esse momento vai dar para nós a oportunidade de a gente ficar mais formado, mais apto a aumentar a nossa cultura? Por exemplo, um médico que além de ter informação, como você tem, como o IA te dá, tem formação, ele está muito mais capaz de averiguar, analisar a realidade. Você acha que isso é possível graças a essa... Eu acho, Sr. Robson, assim, a gente vive a frenese, né? Aquele momento efervescente da questão da IA, de tecnologia. E eu vejo isso desde a década de 90, que vou traçar um paralelo aqui, talvez não seja o ideal para comparar, mas toda vez que é lançado um produto no mercado médico, há um grupo, vamos dizer assim, quase totalidade de médicos que querem experimentar aquilo, querem usar, querem lançar a mão daquele tratamento para o paciente dele, porque é inovação. Passado aquele tempo, onde se vê que aquele tratamento não é tão bom assim, isso acaba saindo da fase de pico, não chega até o vale, mas diminui bastante a sua utilização. Da mesma forma, eu vejo a questão das novas tecnologias e em IA em particular. É óbvio que a gente sabe disso, que a IA já é utilizada há muito tempo, a gente já vem utilizando IA há muitos anos, mas eu acredito que essas ferramentas que vão nos proporcionar um conhecimento maior, não só médico, mas de modo geral, conhecimento global, vai chegar um momento em que nós vamos nos ajustar e diminuir um pouco essa questão dessa empolgação como existe hoje com o IA e tudo que ela pode proporcionar. Melhor dizendo, eu não acho que nós vamos perder a nossa característica como seres humanos. Isso é intrínseco, isso é autoexplicativo, né? Eu acho que o ser humano ele não vai jamais deixar de utilizar e de fazer mão da experimentação. Afinal de contas, na filosofia vê muito bem isso, né? A sensação, o tátil, os órgãos sensoriais que a gente tem, eu me refiro sensorial, audição, visão, é a maneira que a gente tem para estimar as coisas, né? Então, eu acho que a gente vai continuar fazendo isso. O médico ele vai continuar fazendo diagnósticos na base da sua percepção, daquele feeling que ele tem de ver o paciente ali, entender em qual cenário aquele paciente está. Mas a IA, ela vai facilitar sobremaneira a atuação do médico. O que era inconcebível há 5 anos atrás, 10 anos atrás, por exemplo, como já aconteceu comigo, de receber uma paciente no meu consultório com o nome, vamos supor, Maria Lúcia Silva. A paciente aos prantos, chegou no meu consultório desesperada, porque estava com um diagnóstico de aneurisma cerebral, que foi visto na ressonância magnética, com um laudo disso. E, na verdade, quando eu fui abrir o exame da paciente para ver a imagem propriamente dita, ela não tinha aneurisma. E aí não era vamos supor, Maria Ivone da Silva, não era Maria Ivone da Silva, era Maria Ivone Silva. E isso foi trocado, era de outro paciente. Caramba. Isso eu acredito que a IA vai diminuir muito. Erro, taxa de erro. Mas, obviamente, a questão da necessidade do humano, né, do médico, assumir a dianteira e no processo decisório, principalmente, para mim isso é insubstituível, isso vai continuar. O processo decisório de vocês não leva em consideração só um perfil técnico ali, né? Existe uma questão humana que, de fato, não é substituível, nunca será, né? Eu acredito nisso também. Caminhando para o final aqui do nosso episódio, doutor, o que mais te impressiona na sua profissão hoje? Do lado positivo ou negativo? Pode ser os dois. Tá, vou falar primeiro positivo. No positivo, eu peguei uma era em que nós fazíamos craniotomia. E aí, craniotomia, o que é? Você ressecar, tirar a caixa, o crânio do paciente para poder fazer cirurgia no cérebro. Eu peguei uma época em que a gente fazia isso com furadeiras. Jesus. Isso. Não é brincadeira. É possível, sim. Doutor, Black and Decker, Maquita. Doutor, calma aí. Não é possível.
literalmente abrir o crânio Sim. com uma furadeira de casa Caraca. e tirar Então, com a furadeira a gente fazia furos. E esses furos, vamos supor, você queria fazer uma craniotomia frontal. Você fazia um furo aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Você fez isso, Bruno? Muito. Durante minha vida o melhor na realidade. muito. Isso aí. Só que para você tirar o crânio, você tinha que conectar esses furos e cortar o osso que estava entre um furo e outro, para você retirar a caixa craniana, o crânio, aquele pedaço do crânio. E aí, para isso, a gente conectava, passava uma serra entre um furo e outro, uma serra, e fazia esse movimento assim, como um marceneiro. E aí, com isso, você cortava o osso. Parece uma brincadeira, mas Cara, muito... Eu tô rindo de nervoso. Muito disso aí, desses instrumentos que a gente utilizava, aí eu tô falando tá início dos anos 2000, tá, gente? Não tem tanto tempo assim. Não, é recente. Muito desses instrumentos foram inspirados naquilo que se utiliza em marcenaria. E eu me recordo bem disso porque meu avô, ele era marceneiro, ele tinha... São José. Ele tinha formão, por exemplo, formão, serra oscilante, tudo isso a gente utilizava. E ainda utilizamos. E aí o que mudou? Hoje em dia a gente não tem mais maquita. Hoje a gente tem um motor, que agora é elétrico, até uns 10 anos atrás era pneumático, porque a gente conectava esse motor numa bala de nitrogênio, aquela bala de nitrogênio fazia rodar um motor, e esse motor, ele rodava uma broca e a gente fazia o furo com a broca. O que mudou? E aí, imagina, quantas mil rotações por minuto chega o motor de um carro? Você sabe disso? 7.000, 8.000 rotações por minuto. Alguns carros, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. 7.000, 8.000. Um carro, você acelera a 6.000, 7.000 rotações por minuto, você bate o motor do carro em minutos se sustentar essa rotação tão alta quanto. Um motor que a gente utiliza hoje, o elétrico, que faz o furo no crânio, ele chega a 80.000 rotações por minuto. Que isso? Então você corta o crânio como se corta a manteiga. Literalmente. Então isso foi um ganho muito grande. Porque além dessa questão do motor elétrico, as brocas que a gente utiliza hoje em dia é uma broca que a gente chama de biarticular, que quando ela penetra o crânio e chega na meninge, que é a fase final do crânio, ela sente a alteração da estrutura do tecido e ela para sozinha. Tem auto-stop. Óbvio, se você fizer muita pressão, muita força, ela não vai parar. Mas se você fizer a técnica correta, ela vai parar. Então, assim, só para colocar em perspectiva, o que de positivo nós tivemos? Eu estou usando um exemplo. Eu usei o outro exemplo da questão da monitorização dos nervos durante uma cirurgia. Então, houve uma mudança de paradigma muito grande. Aí eu estou falando da minha área, como nas outras diversas áreas aconteceu o mesmo, né? Então, às vezes é muito difícil a gente, como ser humano, que vive um período tão curto, né? A gente conseguir ter uma visão global de o que era, o que é hoje em dia, do ponto de vista médico e tecnológico. Então, a gente vive um momento esplêndido em que muitos pacientes são ajudados, muitas vidas salvas, muita qualidade de vida de vários pacientes é alterada, é mudada, graças à melhora da tecnologia. Do ponto de vista negativo, o que me surpreende hoje é que, com o advento de novas escolas médicas, isso é um fenômeno que aconteceu, não vou dizer recente, mas mais recentemente a gente teve a abertura de várias escolas médicas, sem que nós tivéssemos um mercado, uma mão de obra preparada para formar novos médicos, melhor dizendo, médicos, professores, enfermeiros, trouxe como consequência uma formação acadêmica horrível, para não dizer pífia. Então, infelizmente, a gente tem visto aí nos prontos-socorros, nos hospitais de modo geral, pessoas muito mal formadas. Então, eu diria que a disseminação do conhecimento e a abertura das faculdades de medicina para medita não é uma coisa má, mais por si só, mas a forma como foi feita, com uma tentativa de popularizar e abrir essas faculdades de medicina, trouxe como consequência vários profissionais do mercado que estão extremamente desqualificados. E aí eu estou falando de pessoas que vão nos ajudar nossos pais nos pronto-socorros da vida. Então, de negativo, eu diria que tivemos isso recentemente, mas que não é uma coisa que eu diria que é irreversível. Com a política
pública adequada consegue se ajustar essa rota e as coisas melhorarem novamente. Bruno, você não abriu o nosso podcast falando sobre os mitos que cercam a sua profissão. Você falou medo de morrer. Eu entendo, tá? Depois que você contou aí da Marquita, eu entendo. Eu entendo. Sequela, como? Então... Se pudesse deixar uma mensagem para as pessoas que aqui estão assistindo a gente, que vivem com dor, vivem com medo de cirurgia. Eu acompanho muito você com aqueles casos de Parkinson, que são brilhantes, assim, a pessoa que está tremendo quando sai. Qual mensagem você daria para essas pessoas e seus familiares? Sim. Eu diria que, primeiramente, ouvir um especialista, né? Pior que possa ser a conotação dessa palavra especialista, né? Mas é uma pessoa que vivencia aquele problema em particular e está acostumado não só com a literatura mais atualizada, mas o que é mais importante do que a literatura, que é a vivência prática. Medicina é uma atividade prática. Então, eu sugeriria para quem sofre de dor crônica, tem algum problema, procure um médico, principalmente uma profissão, uma especialidade hoje que é chamada medicina da dor. Tá? É uma especialidade hoje em dia. Não o neurocirurgião. O neurocirurgião ele também está apto a fazer vários procedimentos, mas o neurocirurgião ele é parte de um todo em que o médico da dor faz. Então, a primeira sugestão minha é procure um médico da dor. Esse médico da dor vai poder sugerir um melhor tratamento com remédio, um bloqueio de infiltração ou até mesmo uma cirurgia, que no caso o neurocirurgião vai fazer, né? E, além disso, que existem vários procedimentos hoje em dia, e a neuromodulação em particular veio para ficar, tá aí, existe evidência científica, melhora muito, a qualidade de vida do paciente melhora bastante, isso já está mais que comprovado, e para não ter medo ou pelo menos ouvir a opinião e mais importante, sim, professor Robson, uma coisa que eu faço no consultório que eu recomendo aos pacientes eu nunca experimentei uma cirurgia das que eu faço. Eu nunca fui operado de uma neuromodulação cerebral, medular. Mas eu tenho vários pacientes que já passaram por isso. Então, o que eu sugiro ouça a opinião de quem já passou por isso. Quem já foi operado. Na minha clínica, eu tenho vários pacientes e eu faço muito isso. Eu falo, olha, ouve a opinião do paciente, do fulano, do ciclano, que é uma outra experiência. Uma coisa é a experiência minha como médico, outra coisa é quem passou por aquele ato. Então, seriam essas duas sugestões que eu daria. Primeiro, ouvir um especialista. E segundo, ouvir daquela pessoa que experimentou aquele ato cirúrgico, propriamente dito. Que eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito mais e tirar muito daqueles mitos que são infundados que as pessoas têm a respeito de cirurgias. Top demais, Esse episódio fera, né? Mais um, né? Mais um. Doutor, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo que a gente queria no início, né? Deixar a mensagem um pouquinho mais simples. Falamos de várias coisas que vão ajudar também a nossa audiência, assim como no primeiro episódio. Quer deixar mais algum recado? Deixa aqui tuas redes sociais, falar de novos projetos, fica à vontade, o curso. Sim. Na verdade, eu queria agradecer a vocês o espaço, acho que é sempre bom vir aqui, a gente bater esse papo e principalmente democratizar a informação, né? Que isso é fundamental. Porque o problema da classe médica, eu me incluo nisso, é a dificuldade de você transformar numa linguagem mais simples, né? Porque, afinal de contas, nosso dia a dia é dentro do hospital, com outros médicos, enfermeiros, né, profissionais de saúde, então isso é muito difícil. Dizer que hoje em dia, com a questão de advento da internet, as mídias sociais, isso alavancou muito, pelo menos pode mostrar muito o que o médico faz, né? De certa forma, não levar como uma certeza absoluta que aquela pessoa que tem muito engajamento, tem muito seguidor, necessariamente aquele médico, ele vai ser o melhor médico. Isso não é verdade, principalmente da minha geração para cima, ou a que me antecedeu, muitos médicos ainda não não gostam de se expor dessa forma, né? E não necessariamente são médicos ruins, muito pelo contrário. Conheço vários médicos que são excelentes, que não aparecem para a mídia, não são conhecidos. E também uma questão que eu tenho visto, sabe, Felipe e professor Robson, infelizmente, algumas coisas que são vinculadas pela imprensa tradicional, e aí, graças a Deus, hoje em dia existem as mídias sociais e a mídia alternativa, se a gente pode assim dizer, não levar como verdade absoluta aquelas informações que aparecem na imprensa ou na mídia de modo geral. Então, eu acho que é muito complicado a gente assumir como a verdade absoluta, a gente vê os modismos estão por aí, de qualquer tipo de tratamento.
como nós tivemos no ano passado, uma matéria horrível, acho que eu não consigo nem utilizar outra palavra, falando sobre um tratamento que curou um paciente com Parkinson, uma coisa das mais absurdas que existem. Então, as mídias sociais estão aí hoje em dia para poder proporcionar isso de você. A verdade, ela se impõe sempre, né? Acho que com o tempo isso vai ser revelado. Dizer que existe sim, no mercado, vamos colocar a palavra mercado, né? De educação médica, muita gente séria que está tentando, vamos colocar de novo, democratizar o conhecimento, levar a informação para não só para pacientes, mas para outros médicos, né? Eu recentemente criei também um curso de DBS para outros neurocirurgiões. DBS é uma cirurgia que tem melhor evidência para paciente com Parkinson, com distonia. Então, eu estou trabalhando nesse projeto. E agora a gente vai lançar também um outro projeto do mesmo formato para dor, neuromodulação para dor, até o final do mês. Né? E sem falar do que a gente já faz na universidade. Né? Os projetos que a gente tem com um grupo lá da Coreia do Sul, mediado pela empresa de Goiás, que está junto conosco. Em algum aspecto, o médico ele ter esse contato com a empresa, até um tempo atrás isso era de alguma forma demonizado, né? Principalmente pelas más práticas médicas, né? Falando em português bem claro, receber dinheiro de coisas, de projetos, uma coisa que é totalmente descabida. Mas há sim empresas sérias que tentam fazer. Obviamente, as empresas, de modo geral, elas têm a questão do apelo comercial, afinal de contas, elas têm que sobreviver. Mas existem empresas muito sérias que têm trabalhado para fazer o negócio direito, com tratamento comprovado, mesmo com as dificuldades que nós temos no país, com tributação e tudo mais. Então, o meu recado é esse. É um momento que a gente vive, um momento que eu tenho muito otimismo, né, em relação ao conhecimento, coisas novas estão surgindo, mas, ao mesmo tempo, como o professor Robson sabe, eu sempre bato nessa tecla, o médico em particular, ele não pode perder de perspectiva a questão das humanidades, que eu falo novamente, faço sempre o apelo para os meus alunos, para quem convive comigo, de voltar aos livros clássicos, ler literatura, para que o médico não se torne aquele profissional com uma alma rígida, né? Falando em alma, o senhor perscruta o cérebro, eu perscruto almas. Esse livro aqui é o esforço de 10 anos, quando eu dei aula para o Felipe sobre isso. Eu estava dando aula de um assunto de estética, e o aluno perguntou: professor, me explica essa imagem aqui. Essa imagem que é da inveja. E eu não sabia o que explicar para ele. Aí eu comecei a estudar. Falei, eu tenho que explicar para esse garoto essa imagem. E aí quando eu vi essa imagem aqui... Eu também não saberia explicar. Aí eu vi que eu tinha... Depois eu tinha um livro na mão. Que eu peguei essa igreja e destrinchei de cabo a rabo. São 7 vícios de Giotto de Bondone na Capela Arena em Pádua. Aqui é o lado, vamos chamar assim, o lado mais sombrio da alma. Sairá um dia o lado mais luminoso, que são as outras 7 afrescos, 7 virtudes. A você, não sei se como um presente, como um castigo, eu estudo esse livro de certeza que vai ser um presente, meu amigo. Então, eu acredito nisso, que eu consigo ajudar, esse é meu jeito de ver. Conseguir ver luz onde não tem e apontar o caminho para quem está no meio das sombras. É isso, pessoal. Porque quem já viveu nas sombras sabe o caminho da saída. Sabe. Certo, diretor? Porque todo mundo tem um pé de barro. Quem nunca, né? Todo mundo tem um pé de barro. Absolutamente. Isso nos define como seres humanos, afinal de contas. Então, só um resuminho, é uma capela que tem em Pádua, que foi pintada por Giotto de Bondone, do teto até o chão, e porque ele tinha uma dívida com o pai dele. Olha só que bacana. Então, é uma relação muito interessante. Tá muito legal aqui, espero que você goste. Na verdade, não foi Giotto. Quem pagou o Giotto tinha uma dívida com o pai. O pai era um cara muito mau. Então ele fez a igreja para limpar o nome da família. E ficou para a história. Muito bom. Excelente. Aproveitando, doutor, nossos parabéns aqui de toda de toda a gestão aqui do nosso podcast. Obrigado, um prazer tê-lo aqui no dia do aniversário. E no dia do neurocirurgião, né? Pois é. Deus abençoe sua missão, Amém, sua Felipe. profissão. Obrigado, amigo. E os resultados benéficos que têm saído das suas mãos, das suas capacidades, habilidades, que o senhor coloca a serviço
dos pacientes, todos aqueles que são alunos e que circundam o teu dia a dia, né? Acho Perfeito. Obrigado, minha filha. que Deus possa continuar abençoando essa missão. Poxa. E conte sempre com o nosso apoio. Muito obrigado. Aí, aperta a mão do homem. Obrigado, cara. Aí você gosta, viu? Tenho certeza. Esse aí é um Muito bom. Obrigado, gente. Poxa, adoro. E mais um que eu tenho certeza que vai enriquecer minha biblioteca. Agora, vou te confessar aqui ao vivo, né? Eu voltei agora no início do ano. Eu falei assim, eu tenho que fazer minha incursão novamente em filosofia. Opa. Porque na faculdade nós tínhamos filosofia. Eu peguei o penúltimo ano, onde a filosofia era opcional na faculdade de medicina. Filosofia e sociologia. Para o bem e para o mal, depende de ser bem dado ou não. claro, né? claro, Mas no caso era muito bem dado. E então, a filosofia, sim, né, professor Robson? Corrija se estiver falando besteira. Ela deixa uma sementinha lá. Às vezes você não consegue definir. Aí eu voltei a ler Platão agora, tô Fédon, né? Tô lendo. E assim, é uma coisa que é apaixonante. E o médico, ele tem que resgatar isso, essa questão de tentar olhar um pouquinho mais para dentro, que olhando para dentro, você consegue olhar melhor para fora, obviamente. Isso, para mim, é muito claro. Obrigado mesmo, gente. A filosofia é inútil, por isso que ela é a coisa mais importante, né? Então, para vocês que nos acompanharam nesse baita episódio, nós só temos alguns pedidos simples. Curta esse episódio, compartilhe esse episódio, se inscreva no nosso canal, siga o Dr. Bruno nas redes sociais dele, para que esse conteúdo de relevância chegue a mais pessoas. Afinal de contas, a gente quer mais pessoas pensando melhor, pensando mais, junto com a gente, junto com os nossos convidados excelentes. Mensagem final, mestre? É isso aí, ajude o Brasil a mudar. Depende muito de você que está assistindo a gente. Se nós fizermos nossa parte, estudando mais, lendo mais, comentando com nossos familiares, a gente vai fazer a mudança que é a que mais importa. Do 1 a 1. É isso. A gente vai conseguir chegar a levar as coisas do Dr. Bruno, do Pense Mais, a mais pessoas. É isso que nós esperamos de você. Ajude-nos a chegar a mais gente. Então é isso, pessoal. Um abraço. Obrigado, Dr. Bruno, Obrigado a vocês, Felipe, professor Robson. Um prazer estar aqui. Estamos juntos. Pessoal, até o próximo episódio.